Já no Flamengo, Felipe Luiz balança depois de 2 tropeços, sim ou não? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar se Felipe Luiz, técnico do Flamengo, balança no cargo. Pude perceber no programa do Nicola desse domingo e nas redes sociais que já há bastante gente descontente com o treinador do Fla. A impressão que se tem é de que o elenco do Flamengo se tornou muito grande e qualificado para um técnico ainda em início de carreira. E essa observação ficou mais latente depois da derrota em casa para o Atlético Mineiro, no meio de semana, jogo importante da Copa do Brasil, e do tropeço contra o Ceará. O Flamengo sai na frente contra o Vovô com gol de Arrascaeta, mas cai muito de produção na etapa final e acaba cedendo um gol que tornou o resultado de empate. Não há nenhuma chance de demissão do Felipe Luiz por hora, mesmo levando em consideração que ele não era o técnico escolhido, nem pelo presidente, o BAP, nem pelo diretor de futebol, o José Boto. Essa dupla chega ao Flamengo com o Felipe Luiz por lá. O plano inicial era da contratação de Jorge Jesus, mas o Felipe Luiz havia terminado a temporada em alta, temporada de 2024, e nem se cogitou qualquer mudança. Por agora também nem se fala nessa possibilidade. O Felipe Luiz vai correr risco se for eliminado pelo Atlético no meio de semana, jogo em Belo Horizonte, em que o Flamengo vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença, e também se cair para o Internacional na Libertadores da América, mas vale a lembrança de que o adversário do Flamengo vive fase horrorosa. E mesmo com as dificuldades mais recentes, o Flamengo segue como líder do Campeonato Nacional. Só registrar as palavras do Felipe Luiz depois da partida contra o Ceará, abre aspas, fizemos um grande primeiro tempo, mas tivemos uma queda muito grande no segundo tempo. O sentimento é de enorme decepção. Preciso contar também que Arrascaeta deixou o campo sentindo um desconforto na coxa. Ele afirmou que por conhecer seu corpo não parece nada grave. Samuel Lino acabou deixando o Castelão mancando. Também há dúvidas em relação às condições físicas de Bruno Henrique e Jorginho. Jogo importante o próximo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Preciso registrar agora se existe alguma chance de Matheus Gonçalves, meio atacante do Flamengo, virar reforço do Zenit. E em troca o Flamengo garantia a contratação de Robert Renan. Você vai lembrar desse atleta, né? Jogador que surgiu na base do Corinthians, foi promovido ao time principal e envolvido na troca que levou ou que garantiu a ida de Yuri Alberto ao Corinthians. Pois bem, essa notícia surgiu nos últimos dias pela imprensa russa. A afirmação é de que Flamengo e Zenit discutiam essa troca do Matheus Gonçalves indo em definitivo para o Zenit, Robert Renan indo em definitivo para o Flamengo. O que é certo é que o Robert Renan não fica no Zenit, ele tem sido alvo de algumas especulações, quase fechou com o Bahia recentemente. O Flamengo não descarta a contratação de um zagueiro, mas tem outras prioridades para esse momento. E por hora, consegui ouvir de um dirigente do Rubro Negro nesse domingo que não existe tratativa entre Matheus Gonçalves e Robert Renan. Ninguém no Flamengo sabe de onde essa história surgiu. O futuro do Matheus Gonçalves também é incerto. Jogador que quase fechou com o Cruzeiro, esteve na mira de outros clubes brasileiros. A negociação com o Cruzeiro foi cancelada, praticamente fechada. Já havia um acordo entre o presidente do Flamengo, o BAP, e o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Na última hora o BAP desistiu do acordo. Mais recentemente também surgiu a especulação de que Matheus Gonçalves poderia ir para o CSKA da Rússia. Ainda não há proposta oficial pelo meio atacante de 19 anos de idade. O Flamengo está no mercado em busca de reforços, mas nesse momento dá para dizer que a zaga não é prioridade, a busca é por um centroavante. E Lucas Beltrán, argentino que pertence ao futebol italiano, é hoje a maior possibilidade. O Beltrán surge no River Plate, onde vai muito bem, é comprado pela Fiorentina e por lá não vai tão bem. Entre Flamengo e Fiorentina a negociação havia avançado, faltava o sim do Beltrán, e ao longo da semana a imprensa italiana afirmou que o Beltrán havia mudado de ideia e já cogitado a possibilidade de se tornar reforço do Flamengo. Bora falar agora sobre Nicolo Zaniolo, atacante italiano de 26 anos de idade, que já brilhou com a camisa da Roma e tem sido especulado na Europa como possível reforço de Palmeiras e Flamengo. O nome do Flamengo foi primeiramente associado ao Zaniolo. Na Turquia, nas últimas horas, também colocaram o Palmeiras na parada. O Zaniolo é um atacante de lado de campo, que pode jogar como ponta direita ou ponta esquerda. Pertence ao Galatasaray da Turquia e está completamente fora dos planos do time turco.
Inclusive dá para dizer que o Galatasaray pede 10 milhões de euros, mas aceita ofertas menores para se ver livre do jogador que tem salário alto. Nos últimos anos, uma série de empréstimos deram a demonstração de que o Galatasaray não tem a intenção de ficar com o jogador. Mais recentemente ele foi consultado pelo Torino e pelo Benfica, ainda sem propostas oficiais. O que eu posso contar para vocês é que um time da Arábia Saudita topou comprá-lo pagando um caminhão de dinheiro, mas o Zaniolo disse que não tem a intenção de se mudar para a Arábia Saudita. Sobre Palmeiras e Flamengo, nenhum dos dois clubes confirma o interesse. O rubro-negro afirma que o alvo para a ponta era Samuel Lino, recentemente contratado. Já o Palmeiras entende que com a chegada de Ramon Sosa está satisfeito na busca por atacante de lado de campo. A prioridade nesse momento é achar um volante e, eventualmente, se pintar uma boa oportunidade de mercado, mais um jogador para o sistema defensivo. Só para explicar um pouquinho sobre a situação do Zaniolo, atleta que disputou na última temporada emprestado à Fiorentina 13 partidas sem gol ou assistência. Ele havia sido revelado na própria Fiorentina, esteve na Inter de Milão, na Roma e no Galatasaray, que o comprou por 15 milhões de euros em 2022. Você conhece o Zaniolo? Gostaria de vê-lo jogando no futebol nacional? Já use o espaço para comentário e para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que pintar notícia. Tchau!